Chegamos agora à aula 3. Na primeira aula, a gente falou sobre o que é estratégia, depois a gente detalhou a estratégia, e agora aqui a gente vai falar de objetivos e metas. Eu gosto muito de começar essa conversa falando da virada do ano, que normalmente a gente faz nossos desejos para o ano novo, e muitas vezes a maioria de nós fica só nos desejos, naquela coisa ampla. Ah, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde, quero ter dinheiro, né? E fica uma coisa ampla. E será que a gente consegue atingir algo quando a gente só joga ali, ó, quero dinheiro? Como? Quero saúde. Como? Né? Então, aqui nessa aula, eu vou falar sobre como a gente detalhar esses desejos, esses sonhos, essa estratégia que a gente falou nos outros, em quebrar, né, detalhar e quebrar em objetivos e em metas. Eu coloquei dessa forma para a gente ir detalhando. Então, primeiro a gente vai falar de objetivos e depois as metas. Os objetivos aqui, eu estou trazendo ainda um conceito de algo um pouco mais amplo. Voltando no desejo do ano novo, eu quero saúde. Tá bom. Como? Qual vai ser o objetivo? A saúde, ela é perder peso, é melhorar o sistema cardiorrespiratório, né? Então, esses são os objetivos. Quando a gente está falando do seu negócio, da sua atuação profissional, também, quais são esses objetivos? Que, como eu disse, é diferente de sonho, ele ainda é amplo e ele tem que ser algo que seja atingível, né? Então, não adianta falar, eu quero perder 20 quilos. Dá para chegar nisso? Não, eu quero encher meu consultório 100% de ocupação. É atingível? Tem que ser algo que dê para mensurar e para se tornar factível. Tem que ser algo concreto. Não adianta ficar sonhando muito lá em cima se não existe a possibilidade disso se tornar real, né? Então, vamos lá dar alguns exemplos. Eu ainda vou fazer a comparativa com as metas, né, com os sonhos de final de ano. Ok, eu quero melhorar a saúde. Eu quero perder, vamos por uma realidade, 5 quilos no ano. É bem factível. Como que eu vou perder esses 5 quilos? Daí são as metas, que a gente já vai falar. Então, só para a gente fechar aqui a questão dos objetivos, então, o objetivo é aquilo. Qual é o sonho? Eu quero ser reconhecido no mercado, fazer uma carreira, uma reputação invejável, quero oferecer serviços aos meus pacientes de uma forma diferenciada, eu quero conquistar um lugar diferenciado no mercado. Isso é lá atrás a estratégia. Eu quero conquistar um ponto, um lugar no mercado diferenciado, com um reconhecimento financeiro, com um reconhecimento acadêmico, por exemplo, com uma clientela fiel e selecionada. Ok. Dentre os objetivos, então, quero atingir um faturamento de tanto no ano, né? Ok. Coloque isso, pontue cada um dos objetivos que você vai buscar. Então, é aumento da carteira de clientes, você vai buscar uma nova especialização, por exemplo, porque vai agregar valor aos seus serviços, você vai ampliar a sua atuação com uma parceria, com um novo lugar de atuação. Ponha no papel isso que a gente fala que são objetivos macro, amplo. E daí vamos agora pensar nas metas. A meta é o detalhe. Então, quando voltando naquela questão da saúde, quero emagrecer, quero perder 5 quilos, como que eu vou fazer isso? Qual é o detalhe para que isso aconteça? Eu vou entrar na academia 2, 3 vezes por semana,
vou caminhar, vou mudar a minha alimentação, vou buscar um sono de qualidade, né? Vou mudar algumas questões, vou organizar algumas atividades, alguns hábitos para que isso aconteça. Então, essas são as metas. E as metas a gente consegue, então, por detalhe, colocar numa linha de tempo. Ah, eu quero começar a academia na próxima semana. Tá lá, tá na linha do tempo que na semana tal eu comecei a academia. Tá bom, academia, dando também o exemplo aqui para a gente tangibilizar a situação. Academia não é no primeiro mês que a gente vai ver resultado. No segundo, também não. No terceiro, começa o organismo a se acostumar. Você vai ver resultados efetivos depois desse período. Nos negócios é a mesma coisa. Muitas vezes a gente se engana achando que porque eu comecei agora, eu quero como objetivo trazer mais clientes para o consultório. Então, qual vai ser a primeira ação para isso? Ah, eu vou começar a divulgar nas mídias a minha atuação. Como, né? Daí é o detalhe aqui. Tá bom, vou divulgar. Já estruturei o como que eu vou fazer, o porquê eu vou fazer, qual vai ser o planejamento, quantas vezes por semana, tudo. Quando que os clientes vão aparecer de verdade? Ali não é na primeira, não é no primeiro mês, não é no segundo, talvez no terceiro. Cris, vai demorar tudo? Vai demorar tanto? Vai depender muito desse detalhe, de quais os recursos necessários para isso, como que você vai direcionar esses recursos. Então, por exemplo, numa campanha de marketing ou numa organização financeira, numa redução de custos, né, para um atingimento de um resultado financeiro melhor. Então, aqui, quando eu falo dos detalhes, é de cada uma dessas frentes, é por passo a passo o que precisa ser feito para que aquilo seja atingido. Né? Ah, mas Cris, eu tenho uma baita organização, sou super tranquila, não preciso colocar isso de uma forma organizada, formalizada dentro de um documento. Eu recomendo que ponha, porque o nosso dia a dia ele costuma ser bem agitado e se a gente não põe uma forma, não cria uma forma de acompanhar isso, ao longo do tempo se perde. Né? Academia, se você faltou um dia, faltou outro, acho que eu não vou na próxima, aquilo se perde. Agora, se você tem ali um reloginho, você contratou um personal para te acompanhar, você montou um compromisso, fica mais difícil de você desistir e também facilita neste acompanhamento. Olha, é mesmo, no primeiro mês consegui melhorar, ainda falando a questão da saúde, reduzir tantos quilos ou tantas gramas, me sinto melhor, mais animado. Esse acompanhamento, ele é fundamental, porque ele te ajuda a olhar o que deu certo, o que não deu, reprogramar e no próximo mês olhar de novo e falar, olha, essa ação deu certo, essa não. Vamos repaginar, vamos reorganizar isso. Faz parte, né? Quando a gente está falando de objetivos e de metas, é muito importante a gente saber que a gente está desenhando uma linha mestra, ter uma estrutura, né? Uma base que a gente vai seguir. Pode ser que às vezes mude, é da mesma forma como quando a gente organiza uma viagem. Você sabe do ponto que você está saindo, você sabe o ponto que você quer chegar. Em princípio, você estima o tempo, as paradas, os recursos que você precisa para atingir isso. Mas pode acontecer intercorrências no meio do caminho. Você vai deixar de fazer a viagem? Só se realmente for alguma coisa inesperada, um acidente, alguma coisa que te surpreenda totalmente. Se não, você vai fazer ajustes. Ah, pegou trânsito no início, atrasou um pouco, vai demorar a chegada. Tem como eu tirar essa diferença mais adiante? Tem como eu redividir os trechos que eu ia fazer para adiantar esse tempo? Preciso pegar um outro caminho, porque o principal
teve algum problema e eu posso criar alguma alternativa? Então, tudo isso, na hora que você desenha esse plano, esse detalhe do que vai acontecer e acompanha periodicamente, é mais fácil de você acompanhar, validar se está indo no caminho certo, e se não está no caminho certo, você tem recursos para redirecionar, para mudar. E tem também guarda, né, tem esse histórico, você pode guardar esse histórico e falar, olha, naquela época, naquele mês, naquela situação, eu fiz tal ação e não deu certo. Pode ser que seja naquele momento, naquela situação não deu certo, mas você pode, às vezes, reaplicar no momento mais adiante. Então, por isso é importante esse histórico e essa guarda da informação. Cris, como que eu faço isso? Da forma que te der mais conforto e que você saiba que você vai conseguir consultar. Quem tem mais facilidade com as mídias, com os aplicativos, com o computador, desenvolva um Word, um PowerPoint, né, alguma coisa, uma linha de tempo para você poder desenhar e fazer isso. Não, Cris, eu gosto de caderno. Problema nenhum. Vai lá no caderno, desenha, escreve, põe foto, põe algo que te sinalize, que te mostre aquilo. Ah, eu gosto de fazer com post-it, um, um quadro na parede com post-it. Show, faça. O importante é fazer e daquilo que te dá mais sentido, que te direciona, que te dá uma visão do que está dando certo e do que não está dando. Mas não deixe de fazer, né? O acompanhamento é fundamental, porque vamos lá pensar na academia de novo, não perder. Quando você olha, você falou, gente, fiz um mês, fiz 2 meses, não perdi 1 centímetro. Estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou tão empenhado assim no que eu precisava? E o contrário também valida muito, né? Você olha e fala, nossa, olha que legal, consegui. Nossa, vamos lá, vou fazer e vou ajustar, vou aprimorar, vou fazer mais, porque eu quero buscar mais. Então, o acompanhar, ele tem esse efeito de te sinalizar o que não foi legal e de te incentivar para aquilo que deu certo, para aquilo que precisa ser valorizado, acompanhado, seguido. Vamos lá. Mas no meio do caminho eu já falei, né, do plano, que às vezes pode ter algum problema, alguma situação, e a vida nossa, ela é cercada de incertezas, né? Nunca ninguém vai poder te falar que o teu plano ele vai acontecer exatamente como foi desenhado, como você espera. E se a inflação aumentar? E se não tiver? E se? São inúmeras as incertezas que nos estão ali desafiando dia após dia. Então, como encarar isso? Né? Tem muita gente que eu escuto às vezes fala assim: nossa, os tempos atuais são os piores que tem. Como que a gente pode dizer isso? A gente, lá atrás, centenas de anos atrás, as incertezas estavam ali também, elas existiam também, eram diferentes, né? Muitas vezes diferentes. Então, a minha recomendação, e eu vejo que funciona em muitos casos, é o encarar de frente quais são as situações, respirar fundo para refletir, para ver alternativas, não sair fazendo as coisas de qualquer forma, porque daí você vai perder recurso, você vai perder tempo, você vai perder energia, né? Mas tendo claro que incertezas sempre vão estar ali, é trabalhar de forma a você ter colchões de reserva financeira, ter colchões de reserva emocional, né? Então, até o próprio trabalhar a sua própria o seu próprio equilíbrio, o seu entendimento do mercado, de si próprio, isso vai ajudar muito a encarar essas oscilações do mercado, oscilações da vida, né? E também lembrando que a cada decisão normalmente é uma renúncia, né? Então, não adianta muitas vezes falar, nossa,
devia ter ido para aquele outro lado, eu escolhi essa especialidade e, nossa, devia ter feito a outra. Uma vez feita a decisão, não significa que você não possa mudar, mas não fique remoendo aquilo que foi feito e se bom ou não, só colha as boas interpretações de tudo isso. Poderia ter sido feito diferente? Vale a pena fazer agora? Vale a pena recomeçar? Vale a pena mudar a rota? Tudo pode ser válido, desde que refletido, desde que seja claro para você que a sua decisão vai gerar consequências de uma forma ou de outra, né? É importante só ter claro que essas consequências acontecerão, boas ou não, elas vão acontecer. Só fique atento para que elas sejam as mais compatíveis com aquilo que você deseja, ok? Aqui, agora, eu quero só dar uma pincelada no que a gente vai detalhar um pouco mais. Olha aqui aparecendo pela primeira vez o preço. A gente vai, numa próxima aula, detalhar melhor como chegar no preço de uma forma prática, mas o preço ele está dentro do que a gente chama de 4 P's que devem ser considerados para o seu negócio, né? Vamos lá, quais são esses 4 P's? O produto ou serviço que você oferece, o preço que você vai cobrar por ele, a praça significa o mercado, o lugar, não a rua ou o endereço em si, mas o mercado, o que tem ali de necessidade do segmento do mercado. E promoção significa cuidado na área da saúde, ou seja, a gente não pode falar de promoção no sentido de oferta de serviços e de valores e de descontos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de promoção no sentido de o que você, ajudando a sua competência, o seu conhecimento, a sua experiência, a estrutura, você vai definir um preço, o produto que você vai oferecer, para quem você vai e de que forma você vai oferecer, em que canais você vai buscar o seu público e como que você vai embalar esses serviços para que você crie aí um conjunto de ações, de atividades que te vender para o mercado. Te vender no bom sentido, de te colocar num bom lugar, como eu disse anteriormente, falando ainda no supermercado, te colocar naquela gôndola que todo mundo quer ir lá. Todo mundo não. O teu cliente, aquele que você escolheu, vai buscar, vai olhar e vai falar: é esse que eu quero. Ok? Esse aqui foi só uma forma, uma pincelada em algo que a gente vai detalhar mais na próxima aula, quando a gente vai detalhar melhor o preço, o que compõe, como olhar passado, presente e futuro na hora de consolidar, de definir o valor pelos seus serviços. Te aguardo na próxima aula. Até lá!